Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, versículo 22, até o versículo de número 36. Evangelho de João, capítulo 3, dando sequência à exposição continuada do Evangelho de João, capítulo de número 3, de 22 a 36, dando então sequência a essa exposição. Lembrando que o título geral da nossa exposição fala a respeito da encarnação do Filho de Deus e a missão que ele tem ao encarnar, ao vir este mundo, a de ser o Salvador, o Redentor do povo de Deus. Nós então titulamos a nossa série de exposições da seguinte maneira: o Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens sejam feitos filhos de Deus. O Filho de Deus encarnou, o Filho de Deus se fez homem para que os homens eleitos, escolhidos pelo Senhor, sejam feitos pela fé no Filho de Deus, sejam feitos filhos do Senhor na adoção em Cristo Jesus. Quero convidá-los então para lermos o texto sagrado, para que nós possamos expor nesta noite para a nossa edificação espiritual. Diz assim o texto sagrado, ele lê: os presentes devem ouvir atentamente a leitura da palavra do Senhor. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 22 ao 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua voz, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Santo Deus, Pai bendito, Pai querido, Deus cuja presença santa nos encontramos e em que neste momento tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração através dos elementos que antecederam a este da exposição da Tua Palavra, queremos agora rogar ao Senhor que seja louvado, exaltado, engrandecido o Teu nome através da pregação da Tua Palavra, através da exposição. Para isso, ó Deus, ajuda-me como expositor da Tua Palavra, para que de fato eu possa fazê-lo com esmero, com humildade, com fidelidade e sujeição ao Teu Santo Espírito, aquilo que Ele nos revela na Palavra e por meio dela. Ó Deus bendito, e que o meu objetivo maior seja de conduzir os ouvintes, aos quais eu me incluo, a conhecer mais e mais a respeito de Cristo,
reconhecendo-o como o único e suficiente Salvador, o cabeça da sua igreja, e a Ele se renda, e a Ele se curve em adoração. Ó Deus bendito, ajuda-me como pregador, e a todos nós como ouvintes da Tua Palavra. E Teu Espírito, ó Deus, prepare os nossos corações. E Teu Espírito nos ajude, ó Pai, a ter a atenção devida à Tua Palavra. E que ela possa realizar os propósitos que o Senhor escolheu, determinou para ela nas nossas vidas. E em todas as coisas, o Senhor venha edificar a Tua igreja. O Senhor venha ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Depois de descrever o diálogo que Jesus Cristo teve com Nicodemos, que é o texto que antecede a este, como nós vimos desde o início do capítulo 3, João o Evangelista está descrevendo o diálogo que Jesus Cristo teve com Nicodemos, mostrando para ele a ignorância de sua religiosidade, pois ela era desprovida de verdadeira salvação, de verdadeiro discernimento espiritual, por isso era uma falsa religiosidade, e mostra para ele, de fato e de verdade, qual é o plano redentor de Deus, como se revela o plano da salvação, como Deus salva pecadores, que não é como pensavam os fariseus, a quem Nicodemos representava naquele momento, que acreditavam em uma justiça advinda da obediência, da observância externa da lei, que se dava pelo fato de ter nascido na semente, na família de Abraão, de Moisés, por uma descendência étnica, não por ter nascido judeu, mas pela obra regeneradora do Espírito Santo, pela aplicação da obra do Redentor no coração do pecador. Jesus então explica para ele como que Deus salva pecadores, e depois dessa explicação, depois desta apresentação de Cristo a respeito do plano da salvação, João Evangelista volta a sua atenção a João Batista, apresentando-nos agora o que nós podemos chamar de o último testemunho de João Batista como precursor de Cristo, como arauto do Messias, do Redentor, do Rei Salvador Jesus Cristo. João vai apresentar a última defesa de João Batista, a última apresentação, o último testemunho público de João Batista a respeito de Jesus Cristo, encerrando assim o seu ministério antes de sua prisão, de seu encarceramento e de sua morte. E nesta apresentação e deste testemunho de João Batista, podemos ver um exemplo extraordinário do que significava ser uma testemunha verdadeira de Cristo na terra. O que significa de fato testemunhar de Jesus? Primeiro, na missão dos que trazem a palavra de Cristo para nós, aqueles que têm a responsabilidade de ser o fundamento da igreja, trazendo a revelação bíblica, como João Batista, representando os profetas da antiga aliança, e os apóstolos que trazem a revelação da nova aliança, ao Novo Testamento, unindo-se ao Antigo e formando o todo da revelação de Deus para nós a respeito de Cristo. Como então João representa estas testemunhas oculares, estas testemunhas especiais, recipientes de revelação, mas como também ele representa a todos nós, que somos testemunhas de Cristo como pregadores do Evangelho, como pastores, como mensageiros, e a todos os crentes como aqueles que devem, no seu dia a dia, na sua vida, testemunhar de Jesus Cristo. Que exemplo João Batista nos deixa como precursor do que é verdadeiramente ser uma testemunha de Cristo na terra. Ele deixa o exemplo de ser o próprio reflexo, de ser o próprio espelho de Cristo como testemunha de Deus. Ou seja, na realidade, o exemplo maior do que significa ser uma testemunha não é João Batista. João Batista é de testemunha de Cristo, mas Cristo é para nós exemplo de testemunha como testemunha de Deus. Pois a verdadeira testemunha de Deus na terra é Jesus Cristo.
e todos os demais são testemunhas de Cristo como testemunha de Deus. Esta é a argumentação do evangelista João, de que João Batista está testemunhando de Cristo, dando seu último testemunho a respeito de Cristo, mas apontando Cristo como a verdadeira testemunha de Deus, a quem todos nós devemos ouvir. Ou seja, meu papel nesta noite, e como pregador do Evangelho, é ser uma testemunha de Cristo, chamando todos para ouvir o que Cristo diz de Deus. Pois Cristo, que é a palavra de Deus, que é o conteúdo da revelação bíblica, é quem fala para nós, é quem revela a nós quem é Deus. Quais os propósitos de Deus, quais os planos de Deus. Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus para nós. Então nós somos chamados para sermos testemunhas da verdadeira testemunha de Deus, Cristo Jesus. Este é o nosso papel, e João nos deixa um legado de exemplo a respeito disto, do papel das testemunhas de Cristo, a verdadeira testemunha de Deus. E isto é descrito para nós de uma maneira narrativa por parte de João, o evangelista, em que ele vai dizer que João Batista está ainda realizando o seu ministério, ele está batizando, e diz que alguns de seus discípulos, de João Batista, entram em discussão com um judeu a respeito das cerimônias de purificação. Tudo indica que este judeu, um praticante ainda do judaísmo, um judeu não convertido, está debatendo com discípulos de João Batista a respeito das cerimônias de purificação, comparando as cerimônias de purificação no judaísmo com o que João Batista fazia. Provavelmente cada um defendendo a sua religião, a sua maneira de entender a sua crença, o seu ponto de vista. O judeu defendendo o judaísmo como estava sendo praticado lá no templo, como ainda estava sendo praticado pela liderança dos anciãos, dos escribas e dos fariseus. O judaísmo sendo praticado no templo, e havia muitas cerimônias de purificação, de limpeza. Inclusive se usava água em alguns dos ritos de purificação e de limpeza dos fariseus, quando esses lavavam as mãos de uma maneira cerimonial, ritualística, quando esses faziam a limpeza do sacerdote, do sumo sacerdote, quando estes tomavam um banho de uma maneira ritualística em que simbolizava a sua limpeza e a sua pureza para estar diante do Senhor no sacrifício. Então eles estão discutindo a respeito de qual cerimônia de purificação é verdadeira, é correta. Os discípulos de João dizendo, não, João Batista é quem pratica a verdadeira cerimônia de purificação. Ele tem a cerimônia, o ato que de fato representa a limpeza, a purificação. E o judeu, por sua vez, defendendo a prática judaica no templo. Aí, o judeu então faz referência a Jesus Cristo, dizendo que Jesus está batizando. Ele então inclui Jesus Cristo, dizendo, este João Batista de vocês aí é igual àquele herege que surge, Jesus Cristo. Pois ele também agora está batizando. Apesar de que o texto está dizendo que ele faz referência a Cristo como quem está batizando, mas entendemos que na realidade Jesus Cristo diretamente não batizava. Quem batizavam eram os discípulos de Jesus Cristo, mais óbvio, pela quiescência, pela orientação, pela liderança de Jesus Cristo. Eu posso confirmar isso porque no capítulo 4 do Evangelho de João, veja aí o versículo 2, é dito, versículo 2: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, tudo indica que eram os discípulos de Jesus Cristo, mas ele então invoca dizendo que eram os discípulos de Jesus, mas Jesus era o líder deles, Jesus era o mestre deles, Jesus era aquele que se apresentava como Messias, como aquele que ensinava, pregava, e estes batizavam sob a autoridade de Jesus Cristo. Então, este judeu se refere a Jesus Cristo, dizendo que ele também está praticando essa cerimônia de batismo. Esta informação desperta uma certa revolta e uma certa disputa entre os discípulos de João, porque eles vão dizer para João Batista que receberam esta informação de que Jesus estava batizando junto com os seus discípulos,
E eles vão falar para João Batista como se Jesus estivesse praticando algum tipo de concorrência religiosa com João Batista. Eles então apresentam um certo ciúmes a respeito de Jesus e João Batista, dizendo que Jesus está ganhando muitos discípulos, muitos seguidores, como se dissesse: olha João Batista, esse Jesus, lembra daquele que o senhor falou, que chegou aqui, que o senhor fez referência a ele está batizando e muita gente está seguindo ele. Em outras palavras, esses homens estão despertando de alguma forma estão sugerindo algum tipo de disputa entre Jesus Cristo e João Batista no que diz respeito aos seguidores. Como se eles estivessem disputando entre eles, como se eles estivessem tratando de assuntos diferentes, como se eles estivessem em propósitos opostos. Então João Batista, ao ouvir a indagação dos seus discípulos, de que receberam a informação de que Jesus estava batizando com os seus discípulos, João Batista vai então reafirmar o seu testemunho a respeito de Jesus, dizendo que não havia, de que seus discípulos estavam equivocados em sua interpretação, de que eles na realidade nem haviam entendido em relação ao próprio ministério de João Batista. Aqueles discípulos especificamente não haviam ainda nem compreendido a própria doutrina do batismo no bojo, no âmbito do ministério de João. Eles não compreendiam nem qual era a missão de fato, de verdade de João. Não tinham discernimento ainda real disso. Pois João Batista vai dizer que na realidade não havia concorrência entre ele e Jesus Cristo. Pelo contrário, havia concordância, eles estavam trabalhando juntos. João Batista não era um opositor de Cristo, João Batista era um precursor de Cristo, era um preparador de Cristo. Na realidade, eles não estavam entendendo, Jesus Cristo estava exatamente tomando o seu papel, a sua posição, o seu lugar, que agora seria de substituir João Batista em certo aspecto, como aquele que vai dar continuidade ao ministério de João Batista, por ser aquele de quem João falava, aquele que veio fazer aquilo que João Batista disse que o Messias faria, aquele que veio cumprir as profecias das quais João falava, aquele que vinha trazer a purificação, a limpeza, da qual o batismo de João ensinava. Então João Batista vai dizer que não há concorrência, eles trabalham juntos, não estão, a missão não é uma missão oposta, pelo contrário, é a mesma missão, trabalham pelo mesmo reino, trabalham pelo mesmo propósito. João coopera com o ministério, e o ministério é de Cristo. Na realidade, João vai dizer que aquele ministério o qual ele estava exercendo pertencia de maneira autêntica a Jesus. João apenas tomava conta do que era de Cristo. Então João vai olhar para aqueles discípulos e dizer que eles estão equivocados em sua conclusão a respeito da cerimônia, como muitos ainda têm conclusão errada, não entendem as doutrinas bíblicas, não entendem o culto, como nós estávamos pela manhã, não entendem que aqui na realidade nós estamos usando elementos individuais e sem sentido, eles têm uma harmonia, eles estão interdependentes, eles estão interligados. O culto é uma totalidade de adoração ao Senhor, em que cada elemento deve expressar a nossa devoção, o nosso louvor pela confiança e mediação de Cristo. Não tem um elemento do culto que pertence ao homem, à glória humana. Cada elemento, cada aspecto do culto pertence à glória, ao louvor a Deus. Então os discípulos de João Batista estavam como que defendendo João Batista, como se estivessem defendendo os interesses de João Batista, como se estivessem defendendo o ministério de João Batista, que estava sob a ameaça de Jesus Cristo. João vai dizer, pelo contrário, o meu ministério aponta para ele. O meu ministério se deságua nele. Ele é o mar para onde o meu rio corre, de fato e de verdade. Com isso, João Batista vai apresentar seu último testemunho a respeito de Jesus Cristo, como cooperador, como um arauto, como um precursor, como aquele que anuncia o rei e sai de cena, como aquele que apresenta a chegada do rei e sai de cena, toca a trombeta e sai, como aquele que apresenta, fala das qualidades, fala dos atributos do seu Senhor e sai de cena. Como deve ser o objetivo de toda testemunha de Cristo? Nós devemos levar as pessoas a Cristo e sair de cena, não no sentido de sumir, mas no sentido de fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo e caminhem com Cristo.
E quando elas caminham conosco, elas caminham para estar mais perto de Cristo. É isso que João Batista nos ensina a respeito do que é um testemunho fiel e verdadeiro a respeito de Jesus. Qual é a postura da verdadeira testemunha de Cristo? Então, que exemplo João Batista nos deixa de testemunha de Cristo, como sendo Cristo a verdadeira testemunha de Cristo? Primeiro, nós percebemos neste relato de que as testemunhas de Cristo, no exemplo do próprio João Batista, cuida do que é de Cristo como sendo dele, de Jesus, e para que seja entregue a ele. O que é uma testemunha de Cristo? Aquele que cuida de algo que Cristo confiou a ele, pertencendo a Cristo, para ser devolvido a ele. É interessante que Jesus contou várias parábolas que indicava, que ensinava esta verdade, de que o reino é de Cristo, mas que foi confiado a nós para cuidar do reino, e quando o Senhor voltar, prestaremos conta do que fizemos com o seu reino. Ele conta da parábola da vinha, ele conta dos trabalhadores infiéis que usurparam a vinha do seu reino, fazendo do seu jeito, não do jeito que o Senhor havia ordenado, agindo como se fossem donos da terra. Então Jesus conta várias parábolas mostrando que ser testemunha de Cristo na terra é cuidar de algo que o Senhor confiou a nós para fazermos, para realizarmos e cuidarmos, mas que pertence de fato e de verdade a Ele. E como dono voltará para prestar contas, para exigir a devolução do que é dele e do que fizemos e como tratamos o que é dele. Se quando cuidamos, nós cuidamos de uma maneira em que as pessoas sabiam que não era nosso, era dele. Veja como João, o evangelista, descreve esse testemunho de João Batista. No versículo 22 até o 30, ele descreve então este testemunho de João, dizendo que na realidade ele apenas é alguém que o Senhor confiou a ele, algo que pertence a Cristo, e que ele agora está devolvendo a Cristo para ser cuidado por ele. Diz o texto então, a partir do versículo 26: Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele de quem dá testemunho está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista, ao ouvir a indagação dos seus discípulos a respeito da prática de Cristo, sugerindo que havia uma concorrência, ele disse: não, pelo contrário, o batismo de fato e de verdade pertence a ele. Eu já havia dito que é o Cristo que traz a verdadeira limpeza do coração. Ele batiza com o Espírito, ele através do seu Espírito traz a verdadeira limpeza. A minha cerimônia, ela é preparatória, o meu rito é preparatório para ele. Me foi confiado esse ministério. Mas que ministério é esse? Um ministério de testemunha do Messias, de preparador, de apresentador dele. Então ele diz: eu disse a vocês várias vezes, eu não sou o Cristo. Vocês não devem me tratar como se eu fosse o Redentor, o Messias, como se eu fosse o cabeça da igreja, como se eu fosse o Redentor, o Salvador. Não sou eu. A mensagem não era a mensagem que eu preguei para vocês durante todo esse tempo, não era sobre mim, era sobre um outro, e este outro apareceu, é ele. Eu disse várias vezes: eu não sou o Cristo. E com isso João Batista estava dizendo que ele tinha plena consciência de que aquilo que ele fazia foi confiado a ele, ou seja, não era dele. Ele estava cuidando da pregação do Evangelho, ele estava cuidando da mensagem do reino, que na realidade pertencia a Cristo, de um reino que era dele, e de uma missão de revelar as verdades do reino,
que seria realizada de maneira plena por Jesus. Todos os profetas são arautos, de alguma forma, são antecessores de Cristo. João Batista é chamado de arauto, porque é aquele que anuncia logo o seu rei à porta. Aquele que o rei está chegando, então ele diz, eu estava falando de algo que pertence a ele. O ministério, o poder de salvar, o propósito de salvar pecadores, o poder de salvar pecadores, a execução do plano eterno de Deus, a revelação de Deus e de seus propósitos pertence a Ele. Eu sou um trabalhador dele. Em outras palavras, João Batista está dizendo, eu sou o trabalhador da vinha, mas a vinha é de Cristo. Eu sou o ceifeiro, mas a ceifa é dele. A seara é dele. O campo é dele. Eu estou batizando pessoas, falando a respeito de arrependimento, mas os arrependidos, os convertidos, são crentes nele, não em mim. São crentes do Messias, são discípulos do Messias. Eles estão me seguindo naquilo que eu estou ensinando a respeito dele. Então João vai dizer, vocês sabiam que eu não era o Messias, e que meu papel se cumpriria. E o meu papel era trazê-los, apresentá-los até a sua chegada, e ao chegar, o meu papel perderia sentido e valor. E então ele vai explicar isso de uma maneira extraordinária, usando um exemplo do casamento. Ele vai dizer, é como o casamento. O amigo, o verdadeiro amigo do noivo, cuida da noiva. Digamos que ele está falando de alguém que foi designado para acompanhar a noiva em sua preparação para o casamento. Ele diz, um verdadeiro amigo é aquele que prepara a noiva para o seu noivo, porque o coração da noiva pertence ao noivo. Mas um amigo traíra canta a noiva do seu amigo, tenta roubar algum flerte, alguma gratificação afetiva. Um traidor, vendo a beleza da noiva, adultera, prostitui-se. Aí ele diz, mas eu não sou prostituto do Messias, eu não sou traidor do Messias, as ovelhas são dele, os fiéis são dele. Ele diz, eu sou como o amigo fiel do noivo, que acompanho a noiva nas compras, levo para a preparação, mas quando eu ouço que o noivo está chegando, eu não fico triste, dizendo, não sou eu, miserável, se deu bem. Que os amigos vão falar para o outro, vai parabenizá-lo pelo casamento, e disse, se deu bem, lavou a égua, hein? Aí João Batista disse, o verdadeiro amigo do noivo, quando ouve falar que o noivo chegou e a noiva está preparada, ele fica alegre, ele se sente feliz pela realização do seu amigo, casando-se, unindo-se à sua noiva, a quem ele conquistou e ama. Então, em outras palavras, ele está dizendo, a igreja de Cristo, os fiéis são de Cristo, Cristo é o Salvador da sua igreja, é o cabeça. Ele é um exemplo para mim, como pregador do Evangelho, para todos os pastores, meus irmãos. Qualquer pastor que prega de maneira prostituta, de maneira adulterada da palavra de Deus, que adultera essa palavra, que não conduz as ovelhas para Cristo, que não conduz os pecadores para Jesus, é um adúltero, é um lascivo, é um traidor de Cristo. Pregadores que não ressaltam a glória de Cristo como cabeça da igreja. O noivo da noiva é ladrão de coração, é um usurpador, é profano. Pregadores que não atraem os olhares para Cristo, mas para si. É amigo traidor, que rouba a noiva do amigo. E o que tem de pastor adúltero, prostituto, traidor de Cristo, que usa até o dinheiro de Cristo, a palavra de Cristo, que usa as bênçãos de Cristo para roubar a noiva de Cristo, para se prostituir com ela, para explorá-la. Ele diz, não, eu sou como um noivo, eu sou como um amigo do
noivo, que me alegro quando ouço que o noivo chegou para receber a sua noiva, que ele deixou sob meus cuidados. Eu sou amigo que cuida da noiva enquanto o noivo se prepara para casar com ela. E quando ele chega, eu me alegro. E diz: eu sou como este amigo, meus discípulos. Eu sou como este amigo do noivo, que diz: ah, que bom que o noivo chegou para tomar a sua amada. Portanto, que ele fique em evidência quando o amigo leva a noiva para o noivo. Agora eles vão ficar, os noivos ficam em evidência. Ele diz: agora é hora de Cristo como o noivo da igreja, como aquele que veio preparar para o casamento com a sua igreja. Por isso que João registra aquele milagre em Caná da Galileia, no casamento, mostrando que a história da humanidade, de alguma forma, ela começa com o casamento. Ela se desenvolve a partir de um casamento. E ela se consuma no casamento. A história da humanidade começa com o casamento de Adão e Eva, que conduziu a humanidade à queda. Mas ela tem uma reviravolta nessa história, quando Cristo se revela como o noivo que veio resgatar a sua noiva, que veio casar com a sua noiva. Então ela termina no Apocalipse com Cristo se unindo finalmente a sua igreja como um casamento, como as bodas do Cordeiro. A história da humanidade começou com um casamento que não deu certo, com um casamento que deu certo. Começou com a história de um casamento onde o pecado entrou, com a história de um casamento onde o pecado foi destruído em Cristo Jesus. Então ele é o noivo. É isso que João Batista está dizendo. Então eu não posso ter ciúmes dele, porque o coração da noiva pertence a ele, a igreja de Cristo. E se a minha postura fosse outra, João Batista, ele diz: eu estaria roubando a noiva de Cristo. É dele. Então que ele fique em evidência, que ele cresça, que o seu ministério se desenvolva. Agora é hora dele se revelar como quem ele de fato é: o cabeça, o noivo, o Senhor, aquele que os olhares devem todos estar direcionados para ele, Cristo. Que ele então fique em evidência, que ele cresça, que o seu ministério prospere, pois o meu chegou ao fim. Que ele fique em evidência e eu diminua. Este é de alguma forma o papel de todos nós como testemunhas de Cristo, como testemunhas de Jesus Cristo. Nós ficamos de alguma forma em evidência como quem apresenta Cristo para alguém, mas quando este alguém conhece Jesus, precisamos entender que a evidência deve ser a de Cristo. É a Ele que este indivíduo deve se reportar, amar, adorar, servir, crer. É a Jesus. Ele é o cabeça da sua igreja. Então meu objetivo como testemunha é fazer com que Cristo, o reconhecimento a Cristo seja realizado, seja grandioso no coração daqueles que ouvem a palavra através de mim. Não só pregando o evangelho para os ímpios, mas pregando o evangelho para a igreja do próprio Cristo. Então João disse: ele me confiou algo que pertence a ele, e eu agora estou devolvendo a ele. O meu ministério de pregação, o meu ministério que apontava para a necessidade de purificação, a minha mensagem, os meus discípulos pertencem todos a ele. Agora os entrego, pertence a ele. Olha a nossa missão como pregadores: conduzir, cuidar do rebanho de Cristo aqui na terra. E Paulo fala isso de uma maneira extraordinária. Ele diz: Cristo é o sumo pastor a quem devemos prestar contas. Não a tratemos como usurpadores, como exploradores do rebanho de Cristo, maltratando o rebanho de Cristo, como usurpadores, querendo ser pastor no lugar do pastor, não como dominadores do rebanho do Senhor, mas como cuidadores do seu rebanho, pastores debaixo da autoridade do sumo pastor. Então a igreja é dele, a mensagem é dele, o evangelho é dele, a igreja é dele. Mas nós, todos nós, também temos coisas confiadas de Cristo.
O reino não pertence só aos pastores, aos pregadores do Evangelho, mas o reino está sobre os cuidados de todo crente. Nós somos chamados para promover o reino de Cristo, como cooperadores da pregação, como testemunhas na vida e na fala, e como quem administra a sua vida, entendendo que ela agora não pertence a si. O apóstolo Paulo falava extraordinário, ele disse: agora nós vivemos não para nós mesmos, mas para Ele. Então, se vivemos para Ele morremos. Ele diz: quer vivamos, quer morramos, para o Senhor assim fazemos. Então ele diz: agora a vida que eu tenho, não tenho para mim, mas tenho para Ele. Então Cristo não só confiou a você um ministério de pregação, Cristo não só confiou a você o testemunho de pregador, mas confiou a você uma nova vida no seu poder, uma nova vida no seu reino, que pertence a Ele, para servir a Ele. Ser testemunho de Cristo não é só pregar o Evangelho de Cristo, mas é viver entendendo que a vida que agora temos como crentes não pertence para nós, não é para a nossa glória, não é para o nosso bel prazer, é para honrar a quem servimos. É para dizer que tudo aquilo que está sob as nossas mãos foi confiado por Cristo e voltará para Ele. Sua vida, sua família, seu trabalho, tudo que diz respeito à sua vida como um crente, pertence ao Senhor, pertence a Ele. Você é um cuidador, é um administrador, é um zelador do que é de Cristo. E devemos seguir o exemplo de João Batista, entendendo qual é o nosso verdadeiro papel, nossa posição. Nós somos testemunhas de Cristo para cuidar das coisas de Cristo, agindo como quem tem consciência de que é dele e volta para Ele. Mas ele faz uma última consideração importante a respeito desse testemunho de João, dizendo que as testemunhas de Cristo, neste exemplo de João, ela tem a humildade de reconhecer a superioridade de Cristo em relação a si, como sendo Ele a verdadeira testemunha de Deus. Aí está uma grande característica da verdadeira testemunha de Cristo. É a atitude humilde de reconhecer que nós testemunhamos de Cristo, mas é Cristo a testemunha. Cristo é a palavra de quem falamos. Cristo é a revelação máxima de Deus. É em Cristo que nós conhecemos Deus. É Ele a expressão, Ele é a elucidação, a lógica, a razão, o sentido de Deus, aquele que revela Deus de fato e de verdade para nós. Vejam o que o texto nos diz a partir do versículo 31. Quem vem das alturas, infelizmente, a maneira como a sociedade bíblica coloca essas divisões acabam criando uma certa confusão na nossa mente, porque alguns textos são quebrados em sua sequência e esse é um deles. O que aqui é colocado colocado como fala ainda de João Batista, e não fala de um outro personagem, mas é João que continua falando. Ele diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Alguns quebram porque acreditam que é João agora o evangelista que está falando, mas eu concordo com João Calvino. É João Batista está concluindo o seu raciocínio com os seus discípulos. Ele está dizendo: ele deve crescer em relação a mim, ele deve ficar em evidência, porque na realidade eu sou testemunha dele, mas ele é a única e a verdadeira testemunha de Deus, porque foi ele que veio do céu, ele é o único. Vejam algumas coisas interessantes que João está dizendo. Primeiro, João Batista está dizendo que ele é terreno. Todos os profetas eram humanos, meramente homens, mas falavam coisas do céu como quem recebia revelações do Espírito Santo, como quem recebia informações a respeito das coisas do reino.
Sua mensagem é celeste, sua mensagem é divina, mas sua origem é humana, terrena. Eles são homens. O apóstolo Pedro fala isso: homens inspirados pelo Espírito Santo falavam das coisas de Deus, mas eram homens. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior aos profetas humanos, como ele é superior aos sacerdotes humanos, como ele é superior aos sumos sacerdotes humanos, ele é superior aos reis humanos. Primeiro porque todos estes eram representantes de Cristo e meramente homens, falhos, pecadores, humanos e limitados. Mas Cristo é Deus, Cristo é o Filho de Deus, e ele fez-se homem, ele encarnou. A sua humanidade é perfeita, mas antes disso, a sua preexistência era divina, ele era Deus. Então ele não veio falar do que alguém contou para ele, ele não veio falar do que o Espírito Santo revelou na terra para ele, ele veio falar do que ele conhecia como mente divina, como parte da divindade, como quem de fato conhecia o que Deus pensa, o plano divino, como alguém que estava lá participando, cooperando e dizendo como seria o plano como parte da divindade. Então João diz: aquele que vem do céu é superior a nós. Jesus, como testemunha de Deus, é superior. Aí é bom a gente fazer discernimento. Naquilo que Jesus falou, aquilo que está registrado inspiradamente de fala de Cristo, não é superior à fala dos profetas e dos apóstolos como palavra registrada. Ambos têm o mesmo peso como palavra autoritativa, como Bíblia, porque falavam pelo Espírito Santo. E aquilo que Jesus disse não foi em discordância, mas em concordância com o Espírito Santo. Ele mesmo disse que o Espírito daria a palavra que era não dele, mas de Cristo, que falaria não de coisas dele, mas de Cristo, que ele tinha recebido a respeito de Cristo. Então o ministério do Espírito Santo como revelador, ele está em total consonância com o que Cristo falou. É tanto que Jesus invoca a palavra do Espírito Santo na boca dos profetas, dizendo: olha, que se cumpra o que o profeta disse, o que o Espírito disse. É tanto que o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo de sua carta, ele vai dizer que os profetas falaram inspirados pelo Espírito de Cristo. Ele chama o Espírito que está atuando sobre os profetas de o Espírito de Cristo, porque eles estão falando de Cristo, coisas a respeito de Cristo, verdades de Cristo que ele conhece, que se revelaria. Então o que Cristo fala está em total consonância com o que o Espírito fala na boca dos profetas. Mas Jesus não precisa que o Espírito Santo lhe diga isso. Jesus não é um recipiente meramente humano que precisa da inspiração do Espírito Santo. Jesus é o próprio Deus. Ele é o conhecedor dessa verdade, porque lá ele estava como membro do concílio divino, do pacto eterno entre as pessoas da Trindade. Então João diz: este que vem do alto é superior a todos os que são meros recipientes humanos. Como pessoa, como ministério, como posição, Cristo é superior aos profetas, aos apóstolos, porque ele não fala do que ouviu, ele fala do que de fato ele sabe, como algo que está em sua mente, porque ele é a fonte da verdade da qual ele fala. Então João diz: aquele que vem das alturas é superior a todos que são meros instrumentos terrenos e humanos. Então ele mostra na realidade que ele é uma testemunha da testemunha. Então ele vai dizer: quem é Cristo? A testemunha é aquele que vem para a terra dizer aquilo que só Deus sabe, falar com precisão aquilo que fazia parte do plano de Deus, revelar para nós parte deste plano. E veio de lá, do alto. Ele disse: então ele testifica o que tem visto, ouvido. Contudo, as pessoas não têm recebido o seu testemunho. Ele está exatamente de alguma forma repreendendo os seus discípulos, e vocês não creem nele, porque eu sou testemunha dele, porque ele é testemunho de Deus, é ele quem fala as coisas de Deus para nós. As palavras que estavam na minha boca são palavras dele. E agora está pessoalmente, personificado, de carne e osso, falando conosco. Por isso que quando na transfiguração lá no monte, os discípulos veem Elias, vem Moisés e Jesus, e então eles ficam empolgados. Aqueles dois
aquelas duas célebres figuras do Antigo Testamento, o grande profeta Elias, o grande profeta Moisés, a quem Deus deu a sua lei, deu a sua revelação. Mas de repente tudo se apaga. Então a voz divina aponta para Jesus: este é o meu filho, a quem vocês devem ouvir. É ele de fato, de verdade. Ou seja, alguns acreditam que Elias e Moisés estão representando a antiga aliança, a antiga revelação, mas para mostrar que na realidade eles falavam de Cristo, que Cristo é a verdade de quem eles diziam, de que ele é a verdadeira testemunha de Deus. E se vocês não têm acreditado nele, mas aquele que crê no seu testemunho. Então veja qual é o nosso papel como testemunho de Cristo. Nosso papel como testemunho de Cristo é dizer que Cristo é a essência, é a mensagem do Evangelho. Cristo é através do conhecimento. Eu preciso ir para as Escrituras e conhecer Jesus, para que eu entenda como é que Cristo me faz conhecer Deus. Como é que Cristo me revela Deus? Como é que Cristo me revela as verdades de Deus? Os planos de Deus, os propósitos de Deus, os atributos de Deus, os preceitos de Deus. Como é que eu posso conhecer a Deus, me achegar a Deus, me relacionar com Deus, retornar a uma relação, me reconciliar com Deus? Como é que eu posso voltar a ter comunhão com Ele? Em Cristo. Então Cristo é a testemunha de Deus. É só, por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece ao Pai se não for por mim. Então as testemunhas de Cristo apresentam Cristo como aquele que é a porta que me leva a Deus, como aquele que é a luz que me guia a Deus. Então o papel das testemunhas de Cristo é apresentar Cristo como a testemunha maior, a testemunha maior, aquele que sem Ele não tem como conhecer a Deus, sem Ele não tem como se achegar a Deus. Essa é a nossa missão, é exaltar a Cristo como a testemunha maior, a testemunha verdadeira de Deus para os homens. Então o meu objetivo é conduzir as pessoas a crerem em Cristo, confiar em Cristo, como que tudo que Ele diz na sua palavra é a verdade sobre Deus. E então, confiados nisso, crendo. Então o que é que eu tenho que fazer para as pessoas acreditarem e confiarem? Qual é o meu papel como testemunha? É levá-las para confiar em Cristo como a testemunha de Deus, para que, crendo nesse testemunho de Cristo, crendo no testemunho de Cristo através da sua palavra, possam ter a vida dele. Só quem crê no testemunho de Cristo, só quem crê na verdade de Cristo, só quem crê nas afirmações de Cristo, como elas são colocadas na sua palavra, podem ter a salvação. Podem ter. Veja como ele diz. Ele testifica que tem visto, ouvido, versículo 32. Contudo, ninguém aceita seu testemunho. Quem todavia me aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem nega Cristo, quem rejeita Cristo, quem não apresenta Cristo como a testemunha de Deus, diz que Deus é mentiroso, está negando o que Deus diz a respeito do seu próprio Filho, porque é através dele que nós vamos conhecê-lo. Então o Pai ama o Filho. O Pai tem um zelo pelo Filho, o Pai tem um carinho pelo Filho, o Pai tem uma relação especial com o Filho, porque confiou este papel de revelá-lo, de testemunhá-lo a Ele. O Pai ama o Filho, e todas essas coisas têm confiado em suas mãos. Este ministério, esta igreja, esta salvação, esta palavra salvadora, este plano salvador foi confiado, foi colocado tudo nas mãos do Filho. Por isso que Paulo diz que Jesus é como um baú cheio de tesouros, o qual precisamos abrir e desfrutar e buscar e usar todos esses tesouros. Cristo é a fonte inesgotável das bênçãos, dos mistérios de Deus. Ele diz onde toda a grandeza, toda a riqueza, todos os mistérios de Deus estão escondidos, para que quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a Deus. Os mistérios de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, as riquezas de Deus. Então quem fica na superfície do conhecimento de Cristo, do testemunho de Cristo, quem fica na superfície do testemunho de Jesus Cristo, fica na superfície das bênçãos, do desfrute destas bênçãos. Porque só com Cristo podemos nos aprofundar no ser de Deus, no poder de Deus, as bênçãos de Deus. Por isso que Paulo coloca como uma fonte, a qual devemos beber profundamente. Então ele diz: o Pai ama o Filho, confiou essas coisas nas mãos dele, por isso
Quem crê no Filho, quem acredita no testemunho do Filho dado por Ele mesmo na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, quem crê no testemunho do Filho, tem a vida. Mas quem não crê, que não aceita o testemunho, que não aceita, quem não entende que a Bíblia está falando, que é Cristo falando, para crermos nele, para confiarmos nele, para nos submetermos a ele, para estarmos com Deus, quem não aceita o testemunho da Bíblia, que Cristo dá a respeito dele, que ele é a testemunha de Deus, a revelação de Deus, aquele que pode nos conduzir, o único que pode nos conduzir a Deus, quem não acredita no que Cristo diz a respeito de quem ele é, no papel que o Pai lhe confiou, é um rebelde. Rebela-se contra o Senhor. Então quem mistura Cristo, quem adiciona Maria, José, Antônio, Francisco, as próprias obras a Cristo, quem não reconhece o testemunho exclusivo de Cristo, quem não reconhece Cristo como a testemunha exclusiva de Deus, o único caminho de Deus, a única verdade de Deus, a única luz de Deus, é um rebelde. E é um desafiador de Deus, porque ele está chamando Deus de mentiroso. Eu não acredito que Jesus é a única verdade. Eu não acredito que Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Eu não acredito que basta só crer em Jesus Cristo, só crer em Jesus. Às vezes a gente está falando para os próprios crentes, falando para a própria crente, o que você tem que fazer para ser salvo? Eu tenho que crer em Jesus e praticar os. Não, mas você tem que só crer em Jesus. Mas só crer em Jesus. É crer em Jesus. Quem crê no Filho, quem crê no testemunho do Filho, tem a vida. E a fé produz a obra, a obediência que confirma a fé. Não que conquista as bênçãos, mas que confirma quem somos, onde estamos no Filho. Então ele diz: quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no testemunho de Cristo, quem crê em Cristo como a testemunha de Deus, tem a vida. Quem não tem, a ira de Deus permanece, porque a ira de Deus já está sobre os ímpios que se rebelam, que não aceitam o testemunho de Deus, que não aceita Cristo como a testemunha de Deus, que não aceita a Bíblia como a palavra de Cristo testemunhando sobre Deus, que não aceitam o testemunho das testemunhas de Cristo sobre Cristo sendo a testemunha de Deus. Nós não somos testemunhas de Jeová, somos testemunhas de Cristo. Olha que coisa fantástica. Somos testemunhas de Cristo, porque Cristo é a verdadeira testemunha de Jeová, de Deus, de Yahvé. Ele é a verdadeira testemunha de Deus. Negá-lo nessa posição é rebelar-se contra ele. Por isso que aqueles que afirmam que Cristo é um mero discípulo, a semelhança de um mero profeta, a semelhança de Maomé, que é igual aos anjos e aos profetas humanos, é roubador da glória de Cristo, é usurpador da glória de Cristo, é o amigo traidor do noivo. Testemunha de Cristo é a unidade de reconhecer que Cristo é a verdadeira testemunha de Deus. Eu só posso me relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que o objetivo máximo de nossa pregação é fazer Cristo conhecido. Este é o meu objetivo como pregador. Deve ser o seu como crente, como testemunha de Cristo no seu dia a dia. Apresentar Cristo como a verdadeira testemunha de Deus. E rejeitar todas as outras falsas testemunhas que se apresentam. Porque não há outro meio de conhecer a Deus e a sua salvação, a não ser por Jesus. E o que espera os rebeldes é a permanente ira de Deus que os conduzirá à condenação eterna. De alguma forma, João faz um alerta aos seus discípulos: cuidado, porque se vocês continuarem achando que Cristo é um concorrente, um inimigo, um opositor, vocês vão permanecer debaixo da ira e da condenação de Deus. Você como pregador, você como crente, você age com humildade de quem confia em Cristo de verdade, como aquele que entende quem é Jesus mesmo? O que você sabe sobre Deus vem de quem? O que você sabe sobre a vontade de Deus vem da onde? Pergunte-se, responda-se. Isso vai dizer como está a sua fé, meu irmão. O que é que você vai nas Escrituras procurar o quê? O que é que você procura encontrar nas Escrituras? Jesus disse que os fariseus queriam encontrar a vida eterna, mas não acharam Jesus, então ele disse: mas elas falam de mim. Vocês me negam, me rejeitam. Se as Escrituras não ensinam sobre Cristo como a testemunha de Deus, a Bíblia não está funcionando como palavra salvadora na sua vida. Talvez como condenadora, como salvadora.
Porque o objetivo das Escrituras é nos revelar Cristo como aquele que é testemunho de Deus, para que tenhamos vida nele. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Deus bendito, graças te damos por Cristo, a testemunho